Todos goleiam o Vasco em São Januário e já sonham em enfrentar mais vezes o Vasco em São Januário. Um jogo que já podia contabilizar para a Série B. Palmeiras leva a virada do Fluminense e se poupa para desclassificação da Libertadores. Eliminação da Libertadores é a prioridade, nem que isso resulte no título brasileiro. Bahia consegue empate fora de casa contra a Chapecoense e ao mesmo tempo a Chapecoense consegue empate dentro de casa contra o Bahia. E zagueiro do Bahia comemora vomitando em campo. Vômito é alegria. Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Bom dia, amigo e amiga do Falha de Cobertura. Hoje vamos abordar Campeonato Brasileiro, uma série de jogos, eu diria, intrigantes. Vamos falar de Libertadores da América, vamos ter super reportagem. Mas vamos começar com a vitória do Santos sobre o Vasco num jogo em que em São Januário, Serginho, antes da partida começar, foram distribuídas máscaras da atriz Bruna Marquezine sorrindo e do Neymar chorando para a torcida do Vasco, uma tentativa aí de desestabilizar mentalmente o já desestabilizado mentalmente Neymar. Mas, na minha opinião, se fosse para abraçar esse desafio de desestabilizar mentalmente uma pessoa já mentalmente desestabilizada, o que a torcida do Vasco tinha que fazer seria distribuir máscaras, de repente, de um goleiro da Noruega para a torcida, ou de um fiscal da Receita Federal, ou do próprio pai do Neymar. Aí sim ia mexer com os nervos desse atleta. Mas eu quero saber a sua análise, a sua visão. Bom dia, professor Serginho da Pereira Nunes. Bom dia, meu amigo! Vinheta, Serginho. 200 anos fazendo esse programa, não sabe que tem a vinheta ainda. E outra coisa. O que é isso aqui? O que é isso? Cortei o cabelo. Eu percebi que você cortou o cabelo. Você não esqueceu de cortar nenhum pedaço, não? Parece que o seu cabelo está saindo de dentro do seu crânio, Serginho. Mas o cabelo é assim. Ele sai de dentro da cabeça. Verdade, mas parece que foi implantado ali dentro. Eu queria ficar um pouco mais jovem. Um corte de cabelo não é suficiente para a pessoa parecer jovem. Um pouco mais veloz. O corte deu velocidade. Deu errado, tá? Seu cabelo deu errado, só para você saber disso. Você vai soltar a vinheta? Solta a vinheta, por favor. Serginho da Pereira Nunes. Professor. Bom dia, craque Daniel. Bom dia, amigos de casa. Perdão, estava empolgado, a questão de hoje está um pouco mais jovem. E aí falei na frente da vinheta. Agora, sobre o que você falou, sobre essa provocação com as máscaras, eu vi com otimismo, craque Daniel. Eu vi com otimismo essa provocação da torcida do Vasco. Eu vi, inclusive, como uma tentativa de ajuda, craque Daniel. De ajuda para o Neymar. Para uma pessoa que a cada semana dá um grito por socorro diferente. Com certeza. E a torcida do Vasco, que sempre se preocupou com o ser humano, se preocupou com o Neymar. Porque se o Neymar tivesse olhado a torcida do Vasco com a máscara dele, o que poderia ter acontecido era ele começar a xingar e provocar a si mesmo, e aí ele poderia acabar resolvendo todas as suas neuroses, craque Daniel. E sair do campo totalmente iluminado, maduro, tranquilo, livre dessa obsessão por vencer que as pessoas nem sabem que ele tem. É uma discussão. O torcedor do Vasco tentou. Uma discussão aos palavrões consigo mesmo. Uma pessoa usando uma máscara sua, ou mesmo diante do espelho, se a gente todo dia ao acordar, é saudável demais. Eu sempre faço isso, isso me motiva no meu dia a dia e me faz ser essa pessoa vencedora e mentalmente sã que eu me considero. Com certeza, mas eu acho que ali, de repente, aquele momento em que o rapaz do Vasco, o Thiago Mendes, não deu a mão pro Neymar, aquilo já atrapalhou, ele já não queria mais olhar para ninguém. Ele sentiu ali. Mas teria ajudado. Ele poderia, inclusive, abordar as máscaras da Bruna Marquezine achando que era esposa de alguém no estádio de São Januário. Provavelmente é a esposa de alguém. Mas o Vasco, eu não sei, independente aí de se ele tentou ajudar ou se tentou provocar, se foi provocar a intenção da torcida, que foi o que pareceu no primeiro momento, não sei se o clube está em condições psíquicas ou financeiras de provocar ninguém. Porque o Vasco é um time que nesse domingo teve como titular o recém-contratado Colídio, Serginho. Que nome? Esse é um ser humano, Que Colídio. Que é um Parece atleta, o nome de uma bactéria. É um atleta que pode jogar, não é uma bactéria, é um atleta que pode jogar mal, tanto como centroavante como pelas pontas. Ele foi contratado por essa polivalência
E é um jogador que, mesmo polivalente, eu até compreendo que ele tem essa virtude, mas ele acabou de chegar. Ele chegou semana passada. Nem treinou, nem deve ter treinado, pelo menos, mas o simples fato de ter dito posso jogar, isso já gabaritou o Colídio para ser titular no Vasco da Gama. Mas essa é uma das vantagens do clube Vasco da Gama nessa atual gestão, cara, Daniel. Qualquer jogador que chegar já tem condição de jogar. Não é como em clubes que o atleta tem que, às vezes, estar bem, tem que fazer um exame físico, ele tem que ser regularizado, às vezes até instalado num lugar, já, na cidade, já com a filha na escola. Ou no caso do São Paulo, o atleta tem que se contundir antes de jogar para ficar apto. Exatamente, para vários clubes você tem esse começo, né? No Vasco não, o rapaz nem botou a internet em casa ainda, ele já tá em campo, cara. Mas o Vasco, justamente por isso, é hoje um dos clubes mais cobiçados pelos atletas. Justamente por essa facilidade de você estar em campo jogando como titular, inclusive atletas de base, que às vezes é onde você realmente tem condições de montar um time interessante para o futuro. Toda criança que joga mal hoje, nem precisa ser num clube, pode ser uma criança que joga mal num recreio na escola. Ou mesmo uma criança que ainda só sonha em jogar mal um dia, sabe que tem chance no Vasco da Gama. Por isso, o Vasco, eu tenho certeza, eu tenho confiança em dizer que hoje o Vasco é um dos maiores destinos esportivos da América do Sul. É um porto seguro de sonhos, cara. E o esporte é sobre isso, sim! E mesmo assim, o Vasco da Gama anunciou que segue no mercado em busca de jogadores de todas as posições. Ou Pedrinho seja, não para. Nenhum jogador hoje está livre de estar sendo observado pelo Vasco. Mas um dos focos principais é um atacante que tenha a característica de marcar gols, segundo a diretoria do Vasco, já que o clube já está bem servido de atacantes que não têm essa característica de marcar gols. Inclusive tem um atleta misterioso chamado Deossa, que joga ali no Betis da Espanha. Foi descoberto, sabe-se lá como, chegar esse jogador. Já estava quase fechado com o Vasco, mas aí do nada, segundo inclusive uma reportagem, abre aspas, ele ganhou confiança, fecha aspas. E agora talvez ele continue no Betis. Ou seja, o jogador não está ainda com a falta de confiança necessária para vir jogar no Vasco. Talvez então o Vasco, para concretizar o negócio, tenha que ali começar a minar a autoestima desse rapaz. Contratar alguém para ir lá na Espanha e começar a falar, você não joga nada, isso aqui em espanhol. Para poder concluir a compra. Senão ele não vem. Esse é um problema, mas esse é um problema sério. Acho que a gente não pode passar reto, vamos ter que debater um pouco sobre isso, que esse é um problema muito sério. Vamos debruçar. Que o Vasco vem enfrentando no seu dia a dia, nos treinamentos do novo treinador do Vasco. Porque é um treinador que, se ele melhora hoje um fundamento num atleta, a finalização a gol, por exemplo, esse atleta fatalmente vai acabar indo embora do clube. Vai receber uma proposta e vai querer ir embora, não tenha dúvida disso. Então o treinador do Vasco ele tem que encontrar ali uma zona muito sutil de desenvolvimento desse jogo do Vasco, sem sair da mediocridade dos seus atletas, para melhorar o time, sem melhorar individualmente nenhum atleta. Olha a dificuldade, a sutileza, a sofisticação que é hoje o trabalho de ser treinador do Vasco. Com certeza. Mas isso, o trabalho está sendo feito. O trabalho está sendo feito. Durante a semana passada, ali quando o Vasco conquistou um empate em 0-0 em casa contra o Olímpia do Paraguai, que para quem não está acostumado com Sul-Americana, o Olímpia do Paraguai é uma espécie de Olímpia do Paraguai, o Vasco ele fez uma jogada de bola parada, uma jogada ensaiada, das mais interessantes dos últimos tempos, craque Daniel. Uma jogada que eu nunca tinha visto, Serginho. Nunca tinha visto isso. É uma inovação no futebol. Você que já jogou, quando você viu aquela jogada, a gente estava junto. Em campo eu nunca vi isso. E você levantou na sauna. Eu não saberia como proceder. Aquelas coisas que não foi o que eu deixei cair, Serginho. Vamos se ater aqui a jogada. A jogada do Vasco é interessantíssima. Uma jogada interessante. Dois atletas, eles ficam em oposição, a bola no meio, ele em oposição. O goleiro não sabe quem vai bater. O goleiro não sabe quem vai bater. O goleiro não sabe nem se eles são capazes de bater. Aí esse aqui corre pra bater, ele finge, não bate, volta. O outro, então sou eu, finge, volta. O outro finge, volta. Ah, então era ele mesmo. Craque Daniel... Minutos disso. Fingiram bater na bola sucessivamente por mais de 5 minutos, cara. Até que um deles do nada cobrou a falta. E a falta foi direto na cabeça do zagueiro adversário. Tá bebendo água, né, Serginho? Tá bebendo água escondido, depois tosse. Depois não sabe por que tá tossindo. Mas você estava falando dos momentos mais bonitos dos últimos anos do futebol brasileiro e tá estragando tudo por causa dessa sua
gana pela água. Peço perdão. Mas é isso, ele cruzou a bola foi direto na cabeça do adversário com uma precisão, que só com muito ensaio. Não, é até difícil, né, Serginho? Você ali parado, descansado para fazer uma cobrança de falta, você conseguir jogar na cabeça do zagueiro adversário. É até difícil você fazer isso. E é uma jogada que não foi eficaz, né, mas seria muito eficaz se o Vasco estivesse jogando contra uma equipe composta apenas por cachorros. Porque o cachorro é um animal que ele acredita, quando você finge que você chuta, ele acredita que você chuta de verdade. Ele já sai correndo para buscar. Ele confia em você. É um objeto que nem foi arremessado. Você fizer isso fingindo que chutando uma bola, inúmeras vezes, ele vai acreditar todas as vezes. Ou se você finge que você arremessa um graveto, ele sempre acredita. Ou finge que está acreditando, não sei, alguma coisa está acontecendo ali. Porque eu acredito que tem algo na natureza desse animal que faz com que ele caia nesse tipo de golpe, Serginho. Quem gosta de cachorro, como eu gosto, a gente gosta de dizer que ele é um animal inteligente. Mas, às vezes, numa situação como essa, fica difícil defender o cachorro, cara. Porque todo mundo tá vendo que a gente tá só fingindo que tá arremessando o graveto. Não é possível que o cachorro não esteja percebendo isso também. É possível, sim. É possível. Ele não tá percebendo e acho que é justamente por isso que seria um bom time pro Vasco enfrentar nesse momento. Um time composto por cachorros. De repente, num jogo treino, alguma coisa, para dar pelo menos mais confiança para esse plantel do Vasco. Eles estão precisando muito disso, mas depois da derrota dessa em casa. Não, até por uma jogada dessa que eles devem ter ensaiado durante 2 semanas, poder resultar no gol. Eu não sei como a comissão técnica do Vasco não marcou esse tipo de amistoso ainda, Sérgio. E não entende porque o time está sem confiança. E pelo lado do Santos, Neymar foi punido duramente essa semana passada por estar se ausentando de muitos jogos e ele foi punido com uma conversa com o técnico Cucas. Achei demais. Não existe punição maior que essa. Punido a conversar com o Cucas. Exatamente. Porque o Cuca tem muito assunto. Agora, eu acho uma situação, cara, delicada se punir o Neymar por não jogar. Uma vez que o Santos já deve 90 milhões de reais ao atleta. E a dívida só cresce. O único caminho que eu vejo para o Santos, hoje, é o clube criar um cassino no CT para ver se o Neymar perde um dinheiro para o Santos. Para pelo menos aliviar um pouco dessa dívida. Não entendo o seu raciocínio, mas o problema aí, Serginho, o problema que faz isso não ser uma boa ideia é que o risco é o Neymar, profissional do poker que ele é, zerar o Santos de novo, Serginho. Agora num cassino desse. Não aconselharia, Serginho. E falando em bobo, o ator profissional Brad Pitt disse que, abre aspas, quero dar aulas de atuação para Neymar simular melhor as faltas, Daniel, fecha aspas. Daniel, eu tenho dúvida se Neymar já não seja um dos maiores atores do Brasil em simulação de falta, Daniel. O que ele vai aprender com o Brad Pitt? Justamente, sendo que temos aqui outros atores, temos o Reinaldo Gianecchini, o Rivaldo. Tem uma série de atores aqui no Brasil que poderiam, de uma forma até financeiramente mais realista, fazer uma preparação de atores dessa para o Neymar.